Pronto, pessoal, tá gravando. Então, vou apresentar aqui a minha tela. É, opa. Então, eu escrevi aqui alguns temas para os estudantes que estão exclusivamente online. Então, os temas são esses aqui, tá? Que vocês estão vendo, eu separei quatro. Então, empreendedorismo na internet, porque as empresas estão investindo na internet, segurança para empresas e clientes na internet, o trabalho e as novas profissões, eu errei aqui, possibilitadas pela internet, incubadoras, o que são, exemplos, startups de sucesso que já passaram por incubadoras. Isso vale para as duas turmas. Então, tanto para vocês que estão aqui neste momento assistindo a aula, tá? Quanto para aqueles que vão estar vendo esse vídeo brevemente. Esse trabalho, no caso, como a gente não está presencial, a gente encerrou hoje as apresentações presenciais. Ele vai ser contemplado aí por vocês por um vídeo de 4, 5 minutos. Então vocês vão se organizar em grupos, vão fazer essa pesquisa e vai gravar um vídeo curto só falando sobre, ou pode ser ainda, se achar melhor, um infográfico, alguma coisa assim do tipo. Isso para que a gente possa aí complementar a participação de vocês em empreendedorismo, tá certo? Então, para aqueles que estão exclusivamente online, aí vai montar um grupo aí, pode ser de até 5 pessoas esse grupo, e aí vocês vão escolher um desses temas. Para escolher o tema, vem aqui no, na turma, tá dentro dessa atividade aqui, ó, de fofa, que a gente acabou utilizando ela. Aí tem os comentários, vocês vão vir aqui e vão pôr o nome de vocês, o nome do grupo. Então, ó, eu vou querer pegar esse tema aqui, empreendedorismo na internet. Eu vou pôr, vocês podem colocar, inclusive agora durante a aula, eu vou colocar aqui quem são as 5 pessoas que vão formar o meu grupo, tá certo? Sim, pode ser 6 pessoas. Certo, Larissa. Põe seu nome e a turma aí aqui no chat por conta da presença, por favor, tá? Então, vocês já podem fazer isso. João, pode fazer sim, sozinho, tá certo? Não tem problema se houver alguma sobreposição de tema. Esses vídeos de vocês eu vou compartilhar e aí a gente pode deixar esse vídeo até para semana que vem, tá certo? Então, uma semana aí para que a gente possa fazer. Coisa simples, breve, pode ser um infográfico. Vocês podem juntar essas informações, fazer alguns quadrinhos, coloridos ou qualquer coisa assim do tipo no PowerPoint também, tá certo? Então, isso é uma. A segunda coisa que eu ia falar era para quem ainda tem atividades pendentes. Faltam 2 semanas para a gente terminar o ano. Então, essas atividades precisam ser finalizadas o quanto antes, tá? Porque estamos fazendo uma análise das atividades enviadas e vai ter apesar de não ter notas, de ter provas neste momento, a gente vai ter um conceito relacionado a isso, relacionado à participação de vocês. E esse conceito vai ser mensurado dado as atividades que vocês estão fazendo. Então, para aqueles que estão com atividades atrasadas, que já tem algum tempo, 2 meses que não envia nenhuma, corra para poder fazer o máximo de atividades que vocês conseguirem. Aí, nesse último tempo, nesse último período, para que vocês possam fechar uma boa participação nas disciplinas, tá certo? Então, a gente tem empreendedorismo, lógica e ABD.
ABD não tem mais atividade, já foi já a última atividade que eu passei já contempla os nossos assuntos, então não passo mais atividades de ABD. LPG eu também já passei desde semana passada, eu acho. A atividade também não tem mais, então a gente vai focar só nela agora para poder resolver. E empreendedorismo, a última atividade é só fazer essa pesquisa dentro desses temas, podendo ser um pequeno vídeo curto, tá, do grupo, podendo ser um infográfico, tá, com tema, ou com alguns motivos, ou inclusive um infográfico mais simples, feito no PowerPoint por caixinhas que vão ser autoexplicativas, para a gente encerrar de empreendedorismo. E aí, extraoficialmente, essa atividade, dentro das minhas anotações, vai valer como uma participação de 0 a 10 também para a gente fechar. Assim como a gente tem a atividade aqui de LPG e a atividade de LPG que eu já tinha passado, que é a de vetores, a gente tem 10 questões aqui para a gente resolver, tá? Então são 10 questões que eu já comecei, inclusive, a responder nas nossas aulas passadas, tá? Eu acho que eu respondi a primeira questão. Lembro se a primeira e a segunda, não lembro se a gente, se eu conseguir responder mais com vocês. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Eu tô sem o retorno aqui, Yasmin tá falando que não tá conseguindo ouvir, certo? Tudo bem. Tá funcionando. Verifica o som aí, Yasmin, vê se não volta. Ah, tá certo. Beleza. Eu acho só quem. Eu não sei se a Naue conseguiu voltar aqui. Voltou. E a Naue tá aí. Porque o Google tinha derrubado. Consegui. Ótimo, Naue. Obrigado. Então, a gente vai agora responder mais algumas atividades sobre vetores, para que a gente possa dar essa ajuda aí. São 10 questões também, extraoficialmente, como se estivesse valendo de 0 a 10 em LPG, tá certo? Para a gente poder encerrar o nosso ano de LPG e com esse assunto, que é um assunto que vocês vão utilizar bastante daqui para frente. Tá certo? Então, vou abrir aqui o Python para que a gente possa. é, Pronto, estou aqui abrindo o Python e vou criar aqui. Pronto. Tá, pessoal. Então, dentro das nossas atividades, deixa eu só pôr aqui. Deixa eu fazer o seguinte. Ó. Dentro das nossas atividades e fazendo um resumo breve aí do que a gente tinha visto, a gente chegou a ver com Python, tá? Os seguintes comandos, a gente aprendeu o range, que o range ele tem aqui, ó, um start, um stop e um step, ou seja, quando a gente quer fazer um laço de repetição com um for, dizendo, olha, comece de tal valor e vá até de tal valor, a gente usa o range. Então, se eu tenho uma questão ou alguma situação que me diz, por exemplo, preencha um vetor, um array de 10 posições com números reais, que ou seja, ele tem 10 posições, eu preciso percorrer esse meu vetor, tá? E aí, para percorrer esse meu vetor, eu digo que eu quero que ele vá de 0 a 10. E de 0 a 10 é ir da posição 0 até a posição 9, tá certo? Ele vai iterando de um em um. Então, à medida que ele vai dando voltas dentro desse meu for, eu vou iterando a minha posição. Então, se eu pedir aqui para ele imprimir a minha posição, deixa eu só botar aqui, tá? Ele vai imprimir aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4, até 9. Ou seja, ele começou a dar voltas, tá? E essas voltas, à medida que ele vai dando essa volta, ele vai incrementando esse valor, essa variável que eu coloco aqui com qualquer nome, eu coloquei como posição.
A segunda coisa que a gente viu é que, se precisar, a gente pode verificar o tamanho de um vetor, pedindo para que seja impresso pela função em. Então, se eu tenho um vetor aqui qualquer, se meu vetor está vazio e eu pedir para ver o tamanho desse vetor, eu uso o len. Então, se eu usar aqui o len, ele vai imprimir. Desculpa, deixa eu só cancelar isso aqui. Então, se eu pedir para ele imprimir, se eu pedir para ele imprimir, ele vai imprimir zero, porque não tem nada dentro desse meu vetor. Tá? Então, a gente aprendeu também que temos duas formas de incrementar um vetor. Eu pego um vetor, se eu defino que ele é de tamanho dinâmico, ou seja, eu não sei qual é o tamanho dele, e eu quero adicionar um valor a ele, eu vou usar o método append. Então, aqui eu informo qual é o valor que eu quero adicionar. Nessa situação, ele sempre vai adicionar ao valor final. Então, se o meu vetor já tivesse o valor aqui, ó, 1, 20, 30, ele ia adicionar depois do 30 o valor 10. Então, vou pedir para imprimir aqui, só para a gente testar. Então, ó, 1, 20, 30, e ele adicionou 10 porque eu usei o método função append. Então, a gente viu, por último, que quando a gente trabalha com vetores de tamanho fixo, então, se eu defino que o meu vetor ele tem três posições e eu quero atualizar o valor de uma dessas posições, eu venho aqui e, por exemplo, digo atualize o valor que está na posição 1. O valor que está na posição 1, já que ele começa do zero, é 0, 1, 2, é esse valor do meio. Então, o valor 1 vai passar a ser 10. Aí eu vou imprimir o meu vetor. Então, quando eu imprimir o meu vetor, tá aqui, ó, 0, 10, 0. Então, esse foi o compilado que a gente viu, e dentro das questões, a gente agora passa a usar esses assuntos para que a gente possa implementar por meio de lógica algumas questões. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui as questões para que a gente possa fazer. Essa já foi feita. Preencher um array de 10 posições com números reais, mostrar os valores no índice 3 e 8. Já fizemos. Também já fizemos essa de 10 posições e somar os números. Então, essa daqui, para quem estava na aula presencial, a gente também já fez. Para quem estava na aula online, ainda não. Mas eu vou pegar algumas outras questões, vou pegar aqui questões mais na frente, para que a gente possa contemplar as duas coisas. Para que a gente possa, tanto quem estava na aula presencial, quanto os que estão apenas online. Então, eu tenho aqui uma questão que ele diz o seguinte: deixa eu ver essa daqui. Pronto, vou fazer por essa daqui, pela sexta questão. Inclusive, eu resolvi essa questão hoje em sala. Faça um programa para preencher um vetor x de 10 posições. Depois, um vetor y de 10 posições. Depois, um vetor v1 com a soma de x e y em cada posição. E depois, um outro vetor v2 com a diferença de x e y em cada posição. Então, olha só. Ele pede que a gente faça um vetor, tá? Que vai preencher 10 posições. Quando eu digo que o vetor vai preencher 10 posições, eu estou falando. Opa, o que foi isso? Eu estou falando que, ó, eu vou receber 10 valores dentro do meu vetor. Então, for posição, chamar de pos.
posição em range 0 a 10. Isso implica dizer que eu vou preencher agora 10 valores ou vou percorrer 10 vezes o meu laço de repetição. E para preencher esses 10 valores, eu vou criar o meu vetor e dizer que esse meu vetor é vazio. Ele deu até uns nomes aqui para os vetores. Ele disse vetor x, y, v1 e v2. X, Y, V1 e V2. Então, vamos criar de acordo com o que ele passou. Então, vou dizer aqui logo, trabalhar apenas com X. X está vazio, tá? E o meu for vai percorrer até 10. Então, toda vez que ele entrar aqui, eu vou pedir um valor do teclado. Vou dizer que o meu valor é float e vou pedir aqui informe X. Pronto. Recebi o valor do teclado. Aí agora, para adicionar no meu vetor, eu vou vir valor o x.append valor. Feito isso, eu estou adicionando o valor que eu vou digitar à posição final de x. Vou executar o código aqui para que a gente possa dar uma olhada. Então, ó, informe x, eu vou informar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então, só informei os valores. Se eu pedir para imprimir X aqui, ó, todos os valores que eu informei estão armazenadas. A tela tá travando, é. A minha voz está chegando primeiro que a tela, é isso? Certo. Deixa eu Deixa eu tentar mudar de posição. Só não garanto que vai ficar tão em silêncio, tá, pessoal? Vou tentar aqui abrir a porta para ver se melhora o Wi-Fi. Vejam se vocês conseguem acompanhar direitinho e a gente vai tocando aqui, tá? Se continuar assim, aí vocês me avisam. Então, ó, eu tô adicionando ao valor final aqui é, o valor adicionado do teclado à posição final de x. Então, à medida que eu vou fazendo esse laço de repetição, eu vou adicionando ao final de x. Ele pediu que a gente recebesse 10 valores para x e pediu que a gente recebesse 10 valores para y. Então, a gente vai ter que criar também um outro vetor y e esse outro vetor y também vai receber os valores. Então, para ele receber, eu vou chamar aqui agora de valor y e vou chamar aqui de valor x, só para que eu possa ter uma organização. Então, valor y vai ser quem? A mesma coisa. Float, input, input, informe y. A tela tá travando ainda, pessoal? É. Hum, certo, beleza. Desculpa, deixa eu ver se eu consigo fazer isso que eu disse. Tô mudando de posição aqui, tá, pessoal? Tô ficando mais perto do roteador. Um segundo.
Vou aqui na energia. Pronto, veja se ainda tem um delay, se melhora, tá? Aí vocês me avisam. Então, já que eu recebi o valor y, para adicionar o vetor y, eu digito y.append valor y. Então, com isso, eu vou adicionar ao final do y, tá? E aí agora eu tenho x, o vetor x preenchido com 10 valores e tenho o vetor y com 10 valores. Aí na questão, ele diz o seguinte, que depois que vocês têm esses vetores, vocês devem preencher um outro vetor chamado v1, e esse outro vetor chamado v1, ele vai ser preenchido com a soma dos valores que estão em x e y em cada posição, ou seja, x na posição 0, y na posição 0. Aí vocês vão somar, será a posição 0 do vetor v1, tá? E depois, y na posição 5 e x na posição 5 somados, será a posição 5 do v1. Mas, ora, eu já tenho dentro desse meu for os valores. Então, eu já posso, inclusive, fazer isso direto. Se eu já tenho o valor x e o valor y, eu posso criar o v1 vazio e vou já criar só o V1 vazio, e aqui eu vou adicionar o V1, que é a soma de x mais valor y, já que eles estão no mesmo for, tá? Da mesma forma que aqui ele diz que ele quer que a gente preencha um V2 com a diferença de x e y em cada posição. Então, já que eu tenho os valores, eu posso criar um V2 aqui, vazio, e adicionar esse V2 ponto append valor x menos valor y. Feito isso, basta eu imprimir o V1 e imprimir o V2 só para eu ter certeza que tá ok. Posso fazer diferente? Posso, tá? E vou mostrar como. Então, ó, ele vai pedir para informar o x, eu vou x e y. Ele vai ficar pedindo para informar o x e o y até que eu preencha eles com 10 posições cada. Então, aqui é a soma de cada valor e aqui é a subtração desses valores nas posições, tá certo? Então, essa seria a nossa sexta questão. Estou escolhendo essas outras questões pelo grau de dificuldade para que vocês possam relatar aí as dúvidas de vocês, tá? Nessa questão, dá para entender? Deu para entender? Vocês ficaram com dúvidas em relação a alguma coisa, tá? A outra forma de fazer isso daqui era, eu não vou trabalhar com o valor x e o valor y. Eu vou fazer ao pé da risca o que a questão está me pedindo, que é para pegar a posição 0 de cada um, somar e subtrair. Então, vocês vão criariam um outro for com o mesmo range. E aqui dentro desse outro for, V1, ele vai ser quem? Ele vai ser x na posição especificado mais y na posição especificada. Depois, V2 vai ser x na posição, a mesma coisa do de cima, menos y na posição.
Assim vocês garantem que sempre também vão estar trabalhando com a mesma posição para fazer a soma e a subtração. Aqui também nós estávamos trabalhando anteriormente, porque os valores ainda estavam sendo adicionados e eu só aproveitei, tá certo? Então, são as duas formas que a gente tem aí para a gente responder em relação ao que foi pedido nesta questão. Tudo bem? Alguém ficou com alguma dúvida, alguma indagação, alguma coisa? Alguém ficou com alguma dúvida? Opa, pessoal, eu tinha caído aqui, desculpa. Não vi se alguém falou mais alguma coisa. Caí e voltei. Cadê? Ah, ok, tá tudo de boa. Beleza. Tá. Vamos pegar aqui então outra questão para que a gente possa responder. Os níveis das questões meio que eles vão incrementando até a 10ª questão, tá certo? Mas não são coisas tão complicadas. E aí, se alguém não souber responder alguma questão, que é isso, Davi? Aí vocês podem me relatar. Veja essa outra aqui, que interessante. Faça um programa que preencha um vetor com 15 valores de notas. Primeiro, os valores têm que ser válidos de 0 a 10 de uma prova. Mostre o conteúdo do vetor. Encontre no vetor a maior nota e apresente. Então, eu vou responder essa porque a lógica dessa vocês vão utilizar para responder a questão anterior, por exemplo, e a outra, tá? Eu acho que não sei se é a quinta ou a sétima. Enfim, vamos lá. Então, ó, faça um programa que preenche um vetor com 15 valores de nota. Como é que a gente faz para preencher 15 valores? Vou aproveitar aqui a nossa estrutura. Então, tá aqui. 15 valores de nota. Então, eu vou botar aqui, opa, posição. E meu range agora vai até 15, porque eu tenho 15 valores. Aí ele diz o seguinte, ó. Nota vai ser recebido do teclado. Informe a nota. Aí ele diz, tá, que os valores válidos são notas de 0 a 10. Então, veja bem, se eu informar um valor 11, esse valor não vai para a minha, para o meu, desculpa, vetor. Então, eu vou verificar aqui, ó, se nota for menor do que 0 ou nota for maior do que 10, a nota informada é uma nota inválida. Então, vou imprimir nota inválida. Aí, beleza, nota inválida. Mas eu preciso agora que ele informe uma nota válida para prosseguir. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer um ajuste, pequeno ajuste aqui, ó. Que ao invés de ser um if, eu vou pôr um outro laço de repetição. Então agora a gente vai ter dois laços de repetição aqui, tanto do for, que vai estar incrementando da posição, quanto o while, que vai estar verificando se a nota for inválida, ele entra aqui dentro e aqui eu vou fazer o seguinte, ó,
nota, ele recebe novamente o valor, informe a nota. Aí eu vou pôr aqui só um Vzinho para vocês saberem que é a informe a nota válida, tá? Deixa eu só pôr aqui as mensagens. Pronto, se vocês forem tendo dúvidas, aí vocês vão me avisando. Então, informe uma nota válida, tá certo? Opa, foi isso que aconteceu. Pronto, informe uma nota válida. Vamos testar para ver se tá ok. Então, informe uma nota. 10. Informe a nota. Continua aqui, porque é uma nota válida 8. Agora, menos um. Nota inválida. Informe a nota válida. Vou informar menos 5, ó. Nota inválida. Informa a nota válida. Então, ele sempre vai ficar dentro do while enquanto ele não informar uma nota válida. Beleza? Então, a primeira parte da questão nós acabamos de resolver, que é receber 15 notas e que sejam com valores válidos de 0 a 10. Tudo bem, Emily? De 0 a 10 de uma prova. Depois, ele diz o seguinte, ó: mostre o conteúdo do vetor. Então, vamos adicionar essa nota ao vetor para que a gente possa mostrar esse conteúdo. Então, eu vou vir aqui e vou criar agora o meu vetor. Vou dar o meu vetor de notas, notas. E aqui, ó, prestem bem atenção. Não posso adicionar o vetor aqui dentro, porque aí só estaria adicionando para o while. Eu tenho que adicionar o valor ao vetor aqui fora, ó, depois do while. Então, notas, append, nota informada. Beleza? Então, ele pede para que a gente mostre o conteúdo do vetor. A gente pode mostrar nota por nota, tá? Mas eu vou dar um print aqui em notas, porque aí a gente já fica com o conteúdo direitinho. Então, a segunda parte da questão foi resolvida. Aí ele pede agora que a gente encontre no vetor a maior nota e a apresente. Então, como podemos fazer para encontrar a maior nota dentre as notas do vetor? Logicamente, a gente vai precisar ler todas as notas que estão dentro do vetor. Então, a gente vai ler todas as notas e vai verificar. E a gente vai verificar. Ai, desculpa, gente. E a gente vai verificar, tá? É, a gente vai verificar se a nota atual ela é menor ou maior do que a maior nota que a gente já armazenou. Então, se for, pessoal, cair de novo. Vocês conseguiram me escutar até que parte? Alguém me ouve? O senhor tava explicando se a nota for maior que a outra, aí caiu. Ah, tá. Pronto. Então é assim, ó. Olha só, vamos dizer qual é a maior nota logo no começo. Não sabemos, correto? Então a maior nota para mim vai ser 0, tá? Então, ou posso dizer o seguinte, que a maior nota vai ser -1, que não tem, para que a gente possa atualizar. Então a gente vai percorrer agora nosso vetor. Posição em range, ou posso fazer assim, a posição em nota para ficar melhor. Já que nota é um vetor, eu não preciso utilizar o range diretamente e posso
percorrer ela aqui por notas, que é aquela outra forma que eu já tinha mostrado anteriormente. Então, olha, para cada item de nota, eu vou atribuir cada laço de repetição na variável nota. Boa, Davi. Pode sim usar o max, mas a gente vai construir a lógica do max, tá certo? Davi está perguntando se eu não poderia fazer isso aqui, ó, pessoal. Max notas, eu tenho maior nota. Então eu posso simplesmente imprimir a maior nota aqui, tá certo? Um exemplo bem simples. Mas vamos construir a lógica. Então eu vou percorrer o meu vetor de notas. E aí eu vou ter que fazer o seguinte, ó. Se a nota atual é maior do que a maior nota, então perceba que sempre na primeira vez que ele entrar aqui, já vai atualizar a maior nota porque o maior valor ou o menor valor válido é zero. Então isso aí é proposital. Então minha maior nota vai ser igual à nota. E aí ele vai estar fazendo isso. Então, se ele na próxima nota agora ele encontrou 9, aí ele vai ver 9 é maior do que zero. É. Então a maior nota agora vai receber nota. E assim por diante até ele terminar de verificar todos os valores. E aí quando ele terminar de verificar, eu tenho que a maior nota é o que estiver na minha variável de maior nota. Aí a gente pode executar aqui o nosso código. Deixa eu só fechar e abrir de novo. Então, pronto. Vou executar aqui o meu código. Aí ele pede informar a nota 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8.3, 4.5, 9. Vou botar aqui um 9. Então, ó, minha maior nota preenchida foi o 9. Como é que ele fez isso? Ele foi lá aqui, ó, 1, aí depois 2, aí a minha maior nota era -1, aí 1 é maior do que -1 é. Então, 1 agora é a maior nota. Depois, 2 é maior do que -1, ou do que 1 é. Então, 2 é a maior nota. E aí ele foi. Até que ele chegou aqui no 9 e depois não teve mais nenhuma outra nota que fosse maior do que 9. Logo, a maior nota é 9, tá? A outra forma de fazer isso, como o Davi estava falando, é isso aqui, ó. É só usar uma função de agregação chamada max notas. E essa max notas, e aí agora a gente já vai encerrar a aula, tá? E aí a gente tem outros tipos também, ó, da mesma forma que eu tenho um lenotas, que é para calcular o tamanho do meu vetor, eu tenho um max que calcula o maior número, eu tenho um min que calcula qual foi a menor nota, e a menor nota aqui foi 1, ele vai me trazer, tá? Eu tenho algumas outras funções, por exemplo, o sum. O sum, ele soma todas as notas, então qual é a soma? Gente, o Google tá me derrubando aqui toda hora. Então, ó, a soma de todas as notas, 66,8. Dito isso, vou perguntar aqui agora a vocês como é que eu calculo a média da minha turma. Eu posso usar o sum notas dividido pelo len notas, correto? Então, a média de notas da minha turma é essa média aqui. Uma outra forma de calcular a média deixa eu ver se eu lembro. Não, não tem aqui. Não tem a função do AVG, ou eu não lembro. Mas a forma aí, só usando essas quatro funções de agregação, aí a gente simplifica bastante a nossa vida em relação tá, a fazer algumas, algumas funções assim desse tipo. Mas aí o nosso objetivo, ao invés de só usar essa função, é chegar a isso aqui em descobrir a lógica por trás delas, tá certo? Então é isso, pessoal. A gente fica por aqui hoje.
E aí o que eu tinha para avisar aí, de aviso importante, é essa questão de empreendedorismo. Se por acaso alguém não fez, estava indo presencial e não fez o trabalho como a gente teve, aí vocês podem pegar um desses temas e fazer uma pesquisa individual e me mandar também, manda um infográfico ou vídeo, e aí eu vou aceitar. E aí de Python, para a gente encerrar de LPG, fica aí o restante dessas outras questões para vocês responderem. E se vocês tiverem dúvidas, pode postar lá no grupo e aí todo mundo se ajuda. Só peço que não postem a resposta especificamente, mas sim a dúvida para a gente poder construir isso juntos. Tá certo? Então a gente fica por aqui e peço que vocês coloquem o nome de vocês aqui no chat e a turma para que a gente possa ter a lista de presença. Alguém ficou com alguma dúvida? Alguém tem algo a falar, relatar? Tá certo. Então, pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Tudo bem, Yasmin. É isso, até mais. Tchau, tchau, pessoal.